questão é essa. Depois de tantos Jesuses, e doutrinas de Jesus, e versões, e catequeses, depois de todas essas construções, essas esculturas teológicas, doutrinárias, religiosas, acerca de Jesus, como eu posso saber se foi Jesus mesmo que eu conheci e se eu conheço? É a questão que está posta. Porque é sério, quando o indivíduo começa a abrir os olhos, a perceber, a sair da infância, da crença, para tornar-se consciente em fé, essa viagem, ela não é na direção de um ápice, ela é um vazio, ela é um abismo. Viaja-se por um abismo, exatamente por um abismo, quando se faz essa viagem. E é uma hora de crise. Você começou a perceber que tudo que você chamava Deus, que você chamava fé, que você chamava Jesus, não passava de doutrinação, de crenças herdadas de maneira cultural, de catequese, enfim, de tudo o que é e constitui esse volume de percepções que a gente chama de meu olhar do mundo. Você começa a ver que esse olhar não é seu, coisa nenhuma, que é uma herança, que você é um ser totalmente fragmentado, herdeiro de uma multidão de impressões, acerca das quais, se você for uma pessoa articulada, quem sabe você fez alguma síntese, mas na maioria das vezes nem mesmo síntese sua você fez. O que você chama de minha síntese já é um processamento feito por terceiros e ensinado a você, comprado por você, absorvido por você e assinado por você, mas você de fato não sabe nem por que você crê na maior parte das coisas que você diz crer. Elas não foram debulhadas, não foram entendidas. Pouca gente tem esse olhar, essa percepção com mais agudeza, vendo as coisas com os seus olhos e discernindo com a mente. Muito pouca gente. Mas quanto mais você vá percebendo as coisas e você vá saindo desse estado de infantilismo de crenças que tem a ver muito mais com a nossa cultura, com a geografia da nossa criação, com a geopolítica, com a geocultura da nossa formação, do que com qualquer tipo de realidade mesmo que nos tenha sido revelada e que para nós tenha se tornado preciosa, verdadeiramente compreendida e preciosa, parte da nossa decisão mais aguda de ser. Ah, não. Pouca gente. Mas suponhamos que o que esteja acontecendo com você seja só essa desconstrução. Você está começando a entender, a discernir que um monte de coisas são apenas pressupostos de terceiros, ensinados a você, comprados por você. E aí começa esse buraco. Muitas perguntas e também muitas angústias. É um tempo que às vezes é carregado de muita angústia. A pessoa começa honestamente a querer saber se é verdade mesmo. É um tempo dolorido, mas rico. Quando você vai constatando e dizendo amém com profundidade no seu coração ao que passa a ser seu. Mas com base em quê? De um modo geral, com base em quê? Eu ganho essa convicção. Bom, tudo que eu disse nas
9 aulas anteriores já deixa claro que Deus é livre para agir como Ele quer, para se revelar a quem Ele quer, do jeito que Ele deseja se revelar. E tudo isso já está dito. Eu quero hoje trabalhar com base numa questão mais simples para a gente que mora aqui no ocidente da Terra fazendo meu curso. Reconexões. A partir de um pressuposto de fé cristão. Esse é o pressuposto. Então, como é que você que está dentro desse pressuposto, em cujo pressuposto foram criados milhares de Jesuses e de interpretações, de modo que há um caleidoscópio de informações crescendo para todo lado, como é que você pode saber se, por exemplo, o que eu estou ensinando aqui, você está ouvindo aí, de fato, tem a ver com Jesus? Que não é só um Jesus segundo Caifás, mas que é Jesus segundo a verdade histórica do Evangelho. Como você vai saber? Jesus segundo Jesus. Jesus conforme a verdade historicamente experienciada pelos que andavam ao lado dele, sendo que cada um dos que andavam ao lado dele o viram a partir do lugar existencial em que cada um estava. Porque não basta estar todo mundo no mesmo lugar assistindo a mesma coisa, cada um olha da sua esquina existencial, do seu canto de observação singular, que tem a ver com o que eu chamo eu, que é um lugar inocupável por qualquer outro a não ser eu. Esse é um lugar de uma singularidade imensa, de onde eu observo a vida. Por isso a gente vê os 4 evangelhos que foram escolhidos como as 4 narrativas mais confiáveis da descrição histórica do Cristo concreto, do Jesus palpável aos sentidos humanos, constatável ante os sentidos e narrável por observadores presentes, testemunhas oculares. Você vê que cada um desses observadores expressaram ângulos particulares, que eram os ângulos onde eles mesmos habitavam como indivíduos, como pessoas. Era o que lhes dizia respeito, eram angulações, esquinas de significados pessoais. E a coisa interessante que eu disse aí, que há muitos aspectos pelos quais a gente possa começar a buscar responder com alguma isenção e genuinidade o significado de estarmos crendo num Jesus que seja segundo Jesus. Eu disse, é impossível começar sem afirmar a base da narrativa dos evangelhos. Aí você diz, mas existem muitas narrativas atribuídas a testemunhas de Jesus, a pessoas que teriam andado com Jesus. É verdade, e quanto mais os achados arqueológicos aumentam, mais a gama e a fartura dessa documentação cresce aos nossos sentidos, não é? Isso. Tem alguma coisa tocando aqui? Isso. Deixa eu apagar de vez. Mais crescem aos nossos sentidos essa fartura de material e de documentação. Nós temos hoje uma quantidade grande de evangélicos apócrifos disponíveis, por exemplo, na própria internet. Documentos achados de Nag Hammadi, no Egito, com uma quantidade grande de textos escritos no século II, no século III, acerca de Jesus, sobre o que eu já tenho falado em diversos lugares, em diversas ocasiões. Eu conheço e tenho lido todos eles desde que eles foram ficando acessíveis. Há 2 décadas atrás foi ficando fácil acessá-los, eles cresceram em número de acessibilidades. Então qualquer um, não tem mais nada misterioso e nem inacessível, qualquer um pode chegar e constatar. E a minha constatação, há muitos anos atrás, foi sobre o infantilismo daquelas obras e daquelas produções. E como elas existiram, anos e anos depois, para justificar o pensamento de um grupo, de uma seita, de coisas do gênero,
de modo que foram evangelhos escritos para atender a demanda de determinados grupos já 100 anos, 150 anos, até 200 anos depois de Jesus, afastados na história, já carregados de todos os vícios generacionais de uma quantidade enorme de sincretismos e de influências múltiplas que alteraram a produção e a intenção da produção daqueles textos e daquelas narrativas. De modo que eu, particularmente, acho fascinante o que contém os 4 evangelhos, escolhidos por homens no 4º século para fazerem parte de uma versão autorizada das narrativas da vida de Jesus. Quando eu comparo os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ou na ordem de antiguidade, os evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, eu os acho extraordinariamente maravilhosos. Como disse o Thomas Carlyle, com seu olhar sagaz de observador histórico, ele falando acerca dos 4 evangelhos, disse: se Jesus foi histórico ou não foi histórico, é um problema menor quando se tem os 4 evangelhos. Porque o Jesus histórico não fica desproblematizado. Estou dizendo eu com as minhas palavras o que ele disse. O Jesus histórico não fica desproblematizado simplesmente por não se ter nenhum objeto histórico, nenhuma evidência arqueológica de comprovação incontestável da sua historicidade, além dos testemunhos daqueles que com ele andaram, viveram e o provaram. Porque quem quer que tivesse tido a mente para inventar, para construir a história de alguém como Jesus, essa mente por si só teria que ser adorada, porque ela seria divina. No caso dos 4 evangelhos, não foi uma mente só, foram 4 ângulos, ou mais de 4 ângulos, muitos ângulos. Por exemplo, as tradições nos dizem que o evangelho de Marcos, que é o mais recente, escrito logo depois dos fatos, o mais próximo dos fatos, talvez 20 anos depois das ocorrências, por exemplo, uma alternativa, 25 anos depois das ocorrências. Há os mais aproximantes que dizem 15 anos depois das ocorrências, provavelmente não tenha sido, mas numa média entre o mais próximo 15 e o mais afastado 25 dos fatos. O evangelho de Marcos, as tradições dizem que foi profundamente influenciado pela narrativa, pela observação, pelos dizeres do apóstolo Pedro e pelo pragmatismo da personalidade de Pedro e pela intenção de que fosse um anúncio simples a ser feito no mundo, falando de Jesus, do Jesus histórico. Quanto mais próximos a gente chega dos fatos narrados nos evangelhos, quanto mais o evangelho seja vizinho histórico daquela narrativa, mais simples ele será. Isso faz parte da evidência da própria não evolução daquele discernimento. Por isso o evangelho de Marcos carrega esse traço, essa marca de uma simplicidade enorme. Ele é uma narrativa que diz: Jesus é história. Jesus. A ênfase de Marcos é na pessoa de Jesus. Existiu essa pessoa chamada Jesus no espaço-tempo. É o que Marcos diz. E o traço, as características, a coluna vertebral dele, o esqueleto, o desenho do caráter e do ser dele é este. Nessa simplicidade mesmo, daquilo que está descrito de maneira tão próxima à ocorrência que ainda não teve o tempo das elaborações da própria experiência. Do que aquilo significou para todos eles, aquilo iria crescer neles com o tempo. O Jesus da experiência histórica se dilataria na experiência existencial dos anos, na experiência de cada um deles, de cada indivíduo. E Mateus
já agrega posteriormente, não só você vê os traços do coletor de impostos em toda a ênfase que aquele evangelho dá em dinheiro, em parábolas que usam o dinheiro como simbolização, a presença dos impostos durante o evangelho, todas as coisas concernentemente à importância da Galileia, enorme, na narrativa de Mateus, de Levi, maior cobrador de impostos, maioral dos publicanos, em Cafarnaum, na Galileia. Portanto, aquilo está cheio das observações de um morador também, com mais o agregamento que ele fez dos oráculos do Senhor, do chamado Sermão da Montanha na Ordem, e de algumas parábolas que você só encontra nele. Ele dá, como eu disse nos 10 minutos introdutórios, ele dá uma palatabilidade a Jesus como o Cristo, o Messias dos judeus e para os judeus. Em Lucas, ele mesmo diz quantos olhares compuseram aquela observação. Ele é tão franco ao dizer que ele não foi particularmente uma testemunha ocular, mas ele foi um entrevistador histórico das testemunhas oculares. Ele diz isso na introdução do Evangelho de Lucas, tanto quanto ele diz na introdução do texto chamado de Atos dos Apóstolos, onde isso fica claro. Fui atrás para dar uma exposição em ordem dos fatos, desde a sua origem, conforme reportados por testemunhas oculares. E ele diz para que isso seja organizado com exatidão, com acurácia, para que a consciência dessa fé se estribe em fatos. Ele declara qual é a intenção dele. E o objetivo dele é revelar ao mundo o Cristo, que é Jesus. Mateus quer revelar Jesus, que é o Cristo. Lucas quer revelar o Cristo em Jesus. Marcos está falando de Jesus na história. Mateus diz Jesus é o Messias, é o Cristo. Lucas diz o Cristo, de expectativa de todo homem, é Jesus. E João diz o Cristo, que é Jesus, é antes de todas as coisas, é o verbo, é a razão, é o sentido propulsor de todas as significações e de todas as criações. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E ele é a verdadeira luz, que vindo do mundo ilumina tudo que nós pudermos chamar de inteligência, de sabedoria, de verdade. Vem dele, nasce dele. Ele é aquele em quem tudo tem o seu sentido. E se manifestou na história como Jesus, segundo Marcos. E se apresentou na história como Jesus o Cristo, o Messias, segundo Mateus. E se apresentou como Cristo em Jesus, segundo Lucas. E foi apresentado como a razão, o significado essencial de todas as coisas, como o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o verbo do sentido de ser, de tudo que existe. Por João. O discernimento dessas percepções, na escolha daqueles homens que disseram esses 4 evangelhos representam o que de maneira escrita, verbal e proposicionalmente se poderia ter de mais claro a respeito da manifestação histórica de Deus em Jesus, o Cristo, para mim foi uma escolha irreparável, dado o fato de que todas as alternativas são absolutamente infantis,
quando comparadas com a coerência e com a sobriedade que você encontra na harmonia dos 4 evangelhos, inclusive nas suas expressões de pequenas discrepâncias, aqui e ali, que fazem parte da divina humanização narrativa, da expressão sinceramente verdadeira do ângulo daquela observação e daquela descrição. Portanto, fazendo parte da própria validação, são errâncias da perfeição. E nisto, nesses 44 para 45 anos, daqui a mais alguns poucos meses, de experiência, de 44 anos de experiência do meu ser no Evangelho, é o que de mais forte, como alimento para minha apreensão cotidiana e para o meu fortalecimento de ser, me tem sido dado como uma graça disponibilizada. Graça de Deus através dos homens. Aí se você me perguntar, você acredita que por trás disso tudo tinha uma construção superior? Eu, por causa da própria natureza da minha fé, digo a você com toda a pureza de coração que sim. Que assim como os textos do Novo Testamento, com os protagonistas presentes lá, se me tornaram tão interessantes e importantes e maravilhosos, ou da Escritura como um todo, aonde quer que tenha havido uma boa decisão, uma boa dádiva, um dom perfeito, em qualquer fase da história humana, posterior a todas aquelas ocorrências, eu continuo a ver a mesma graça, a mesma construção, a mesma dádiva, a mesma introdução de luz na evolução da percepção humana, porque, como viria a dizer o escritor que escreveu a epístola chamada aos Hebreus, assim como ele olhando para trás disse para que eles, Moisés, Davi, Abraão, todos os mencionados em Hebreus 11, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, a mesma coisa se diz acerca deles que escreveram aquilo que nos alimenta o coração, para que eles também, sem a nossa experiência de hoje, igualmente não fossem aperfeiçoados. Simplificando, trazendo isso para um ambiente esmagadoramente simples, eu me lembro que eu apenas ouvia o meu pai e a minha mãe constatarem com a experiência de observadores do crescimento espiritual das pessoas em volta deles. Eles diziam o seguinte: uma coisa é fato, meu filho, quem ler os evangelhos cresce, quem não lê não cresce. Quem medita, ora sobre aquilo, guarda no coração e busca praticar, se desenvolve espiritualmente. Quem não faz isso, não vai a lugar nenhum. Tudo que eu falei se resume a ele dizer: esses 4 evangelhos reunidos 400 anos depois, na reunião feita, nas sequências que eles implicam, nos conteúdos que eles trazem, nas narrativas que eles fazem, eles foram divinamente inspirados para serem colocados nessa acessibilidade que, em sendo provada, experimentada por quem quer que seja, fortalece, enrijece, traz musculatura para a fé, produz consciência e inteligência espiritual superior à mente, espírito da gente. É totalmente verificável na sua historicidade pela sua capacidade de se transformar a história na vida daquele que crê. De se transformar em repetição da mesma vida, da mesma experiência, com os mesmos sinais, com os mesmos frutos, com a mesma graça, com o mesmo espírito. Porque na realidade não se está falando de aprender o curso 4 evangelhos de Jesus. É uma experiência com Jesus narrado nos evangelhos e que transforma a nossa vida para se tornar uma narrativa dele no tempo presente.
Cada um desses que é impregnado por essa consciência vê a sua vida ser transformada, quando se deixa impregnar, ser transformada numa narrativa de um evangelho pessoal. Porque a vontade de Deus em Cristo é essa, que cada ser humano se torne uma narrativa de Cristo na vida humana. Cristo em mim é um evangelho que tem que ser lindo, cheio de graça, de perdão, de misericórdia, de sabedoria, de quebrantamento, de humanidade. Quando um dia disserem, e como foi a vida do Caio? Que se diga, foi um evangelho de Jesus, vivido pelas expressões daquele homem forjado pelo próprio evangelho e pela vida, e que se chamava Caio. Evangelho, todavia, a existência dele foi uma boa nova que atravessou o mundo. É para isso que cada um de nós está aqui, para sermos a renovação do evangelho, para sermos a renovação de Cristo no mundo e na vida. Se o sentido não for esse, o evangelho não faz sentido.